Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amada igreja. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão entrando nessa manhã. Aleluia, nesta live. Deus abençoe nosso irmão David. Aleluia. Irmã Jaque, Maria, Márcia, nossa irmã Cleidiana, Fernanda, Rosilene, nossa irmã Doralice, Adriana, Isabel, nosso irmão Márcio, Deus abençoe. Louvado seja Deus, nossa irmã Valdirene Oliveira, nossa irmã Lynn Marques. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja o Espírito Santo na vida de cada um de vocês, meus irmãos. Vamos, neste dia, sair um pouco da terra, vamos entrar na graça, na presença do Espírito de Deus, através do conhecimento, através do aprendizado. Eu creio que Deus vai falar conosco neste dia através da sua palavra. Bem? Eu preciso, meus irmãos, que vocês peguem a sua Bíblia Sagrada. Irmãos e irmãs, peguem a sua Bíblia Sagrada, que vai ser necessário, você vai precisar dela, em nome de Jesus, nesta manhã. Você vai precisar da tua Bíblia Sagrada nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém, amada igreja? Louvado seja Deus. Os irmãos vão precisar desta manhã, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, da Bíblia Sagrada. Então pega ela, louvado seja Deus, pega ela na mão. Abra no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Passando também para avisar os irmãos, nós estamos tendo a oração da madrugada, em nome de Jesus. Então todos vocês para estar participando, às 3 horas da manhã, bem? Então você, irmão, deseja alcançar, aleluia, fortalecimento, você que precisa na presença de Deus, assim como eu, quero a misericórdia de Deus todos os dias sobre a minha vida, esteja orando em nome do Senhor Jesus. Bem, às 3 horas da madrugada juntamente conosco, esteja buscando ao Senhor juntamente conosco, às 3 horas da madrugada, bem, esteja buscando ao Senhor juntamente conosco, às 3 horas da madrugada. Livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Mateus, capítulo 25, aleluia, versículo 41. Louvado seja Deus, louvado seja o Espírito Santo de Deus. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Deixa a tua Bíblia aberta, que eu preciso trazer uma narrativa para os irmãos compreenderem. Bom, amada igreja, o inferno é um lugar o qual muitas pessoas, desde o passado até os dias de hoje, eles falam. Muitos arrebatamentos já aconteceram, muitas pessoas sendo levadas ao céu, ao inferno. Isso é o que eles dizem, né? Isso é o que muitos dizem. Mas a certeza fica em uma só palavra, a palavra de Jesus Cristo. E é sobre esta palavra, aleluia, o qual todos nós precisamos firmar a nossa fé e o nosso entendimento. Porque uma vez que nós firmamos o nosso entendimento na palavra de Deus, nós temos a certeza daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo e daquilo que é fiel. E durante muito tempo, nós ouvimos falar de arrebatamentos, homens que foram ao céu, outros que foram ao inferno. Mas a Bíblia começa a relatar sobre discípulos, sobre aqueles os quais Jesus levantou pela sua misericórdia. E um desses foi o apóstolo Paulo. A Bíblia fala que ele não sabe se num corpo ou nesse corpo, mas ele sabe de um homem. Mas quando você começa a compreender a palavra de Deus, você começa a ver que era ele o qual ele estava falando. Alguém que foi ao céu, alguém que viu a glória de Deus. Quem sabe alguém que viu potestades, principados, alguém que foi também ao inferno. Então existe ali agora alguém que já foi, e alguém que nós temos certeza, e este é o apóstolo Paulo. A igreja nesses últimos dias, irmãos, elas têm se baseado muito em visões, se baseado muito naquilo que eles veem, naquilo que, quem sabe, eles pensam. E quando eu falo de visões, irmãos, eu não falo de visões o qual vem de Deus, eu estou falando de visões que vêm do mundo. Visões o qual as pessoas imaginam, elas pensam, elas acham. A Bíblia chega a falar que o falso testemunho é um pecado. E muitos têm usado dessas práticas, o falso testemunho, de dizer aquilo que não viu, mas quem sabe teve um pensamento e pensa que foi uma visão. Então é algo muito sério, irmãos, que nesses últimos dias tem acontecido. O que eu mais vejo é irmãs, principalmente,
sendo arrebatado todo dia. Todos os dias estão indo, quem sabe, ao céu, ao inferno. Estão agora os anjos, todos os dias estão falando com elas. Pessoas que, segundo as palavras delas, elas, quem sabe, elas já estão morando no céu, mas estando na terra. Já estão lá, vendo anjos, vendo demônios, vendo legiões de demônios. Então estão a todo momento tendo visões e revelações. É a todo momento. Uma hora atrás da outra. E a realidade é uma só, irmãos. E todo aquele que se firma em Cristo, ele se firma no Evangelho. É por isso que eu fico com as palavras as quais eu vou deixar para vocês nesse dia. E vou trazer aquilo que eu tive experiência com a minha vida. E da quais eu tenho certeza daquilo que eu estou falando. É diferente daquilo que eu ouço falar. Experiências que eu tive, eu tenho certeza daquilo que eu estou falando. Em nome de Jesus. Bem? Então abra no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Olha o que diz a palavra. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. A palavra de Deus agora está falando, irmãos, está dizendo sobre o lago de fogo, o lugar aonde arde, o lugar aonde queima, o lugar que é totalmente diferente do inferno. O inferno é uma coisa e o lago de fogo é outra. As pessoas se confundem, mas o inferno é um lugar aonde o fogo nunca cessa e o bicho nunca morre. Mas o lago de fogo é um lugar aonde o fogo é como um lago, uma água. O fogo é como algo que você fica mergulhado se afogando. É muito pior. Então presta muita atenção que eu vou falar para vocês, que vocês têm que sair daqui entendendo algo espiritual. Inferno, irmãos, é uma coisa. Lago de fogo é outra. O lago de fogo foi preparado, irmãos, para todo aquele que serve ao diabo, principalmente os falsos mestres, os falsos profetas, a Bíblia diz, o diabo e todos os seus anjos, aqueles que acompanham ele. Todos esses vão cair no lago de fogo. Mas ele tem um lugar aonde ele está agora, chamado inferno. Um lugar onde os anjos, os demônios, eles estão, onde as almas, elas caem por causa do pecado e da transgressão. É uma prisão espiritual. É um lugar de prisão, de tormento. Então a Bíblia, ela relata por várias vezes do lago de fogo. É um lugar, irmãos, já fala lago. É como se fosse uma água de fogo, uma lava. Quem já viu o vulcão, como o irmão está falando, é como se fosse uma lava. E todos aqueles que são lançados lá dentro, eles mergulham para dentro dela, eles afundam dentro daquela lava. Eles mergulham para dentro dela. E uma vez que eles estão mergulhados, eles começam a se afogar com aquele fogo. Eles não conseguem respirar, porque se você não sabe, a alma ela também respira. Ela tem o mesmo sintoma, irmãos, de um afogamento. Então aqueles que caem no lago de fogo, eles são afogados. Eles são afogados dentro do lago. É fogo e enxofre naquele lugar. Quem já sentiu o cheiro de enxofre sabe como é. Aquilo parece que te sufoca, te afoga, irmãos. Porque é um cheiro muito forte. Então aquele que já sentiu o cheiro de enxofre sabe como que é. É um cheiro muito forte, um cheiro que te sufoca. O lago de fogo, irmãos, ele é fogo e enxofre. E todos aqueles que servem a este mundo, ao pecado, todos aqueles que estão aprisionados, todas as almas que um dia morreram no deleite de pecado, são lançados neste lugar. Por isso agora no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41, a palavra de Deus diz que Deus dirá. Deus vai dizer àqueles que estão à sua esquerda, malditos. E o que é maldito? É alguém que é amaldiçoado. Apartem-se de mim para o fogo eterno. É um lugar onde nunca mais, irmãos, aquelas pessoas vão sair de lá. Nunca mais o homem vai sair daquele lugar. Pode clamar Jesus, pode clamar, pode chamar a mãe, pode chamar o pai, mas nunca mais sai daquele lugar. Porque é um lugar, irmãos, é um lugar onde é a prisão eterna. Nunca mais o homem pode sair de lá. E por que é uma prisão? Por que é uma angústia, uma tristeza naquele lugar? Por que há choro, ranger, sofrimento? Todas aquelas pessoas, milhares e milhares de pessoas que tiveram uma vida no pecado sendo afogada no fogo do inferno. Sendo afogado no lago de fogo. Por quê, irmãos?
Por que é um sofrimento? Nós já vamos saber. Mas presta muita atenção. Para quem foi preparado isso? Foi para você, minha irmã. Foi para você, meu irmão. O lago de fogo não foi preparado para nós. Entenda isso. Ele foi preparado para aqueles, irmãos, que desde o princípio eles caíram por transgressão. Diabo e os seus anjos, seus demônios. É para ele que foi preparado o lago de fogo. Mas por que o homem está sendo lançado no lago de fogo? Porque muitas mulheres estão sendo lançados, quem sabe, como a Bíblia diz. Porque muitos vão ser lançados naquele grande dia. Segundo a presciência de Deus, muitos já estão queimando lá. O que é a presciência? O futuro. Segundo a presciência de Deus, Deus já sabe todos aqueles que vão cair lá dentro. E para ele já estão queimando lá. Porque Deus já sabe de tudo, meus irmãos. Então agora entenda. O porquê muitos estão sendo lançados naquele lugar. Porque como o diabo eles estão sendo. Desobediente ao Evangelho de Jesus Cristo. Desobediente à palavra de Deus. Desobediente àquilo que é a verdade. E não tendo compromisso com aquilo que é a verdade. A igreja desses últimos dias é uma igreja, irmãos, que ela está abatida. É uma igreja que ela está enfraquecida. Eu não digo isso de todos. Mas a igreja, ela nesse tempo, ela não é como a igreja de antigamente, irmãos. A realidade é essa. Porque a igreja de antigamente, ela sabia de tudo isso. Mas ela tinha uma certeza. Cristo verdadeiramente habita em mim. Eles tinham certeza do evangelho que eles tinham recebido por meio de Cristo Jesus. Hoje, quem sabe, você caminha num evangelho que você não conhece porque você não lê. Hoje, quem sabe, você caminha num evangelho que você não conhece e você, quem sabe, pratica deleites de pecado que desagradam a Deus. E o inferno vai estar cheio dessas pessoas, irmãos. Pessoas que diziam estar com Deus. Pessoas que diziam caminhar com Deus. Mas Deus não a conhecia. Deus tinha essa pessoa como uma pessoa que não agradava a sua vontade. E Deus agora lança maldição sobre a vida dessa pessoa. Que maldição? Qual é essa maldição? O lago de fogo. Irmãos, essa é a pior condenação que um homem pode ter. A segunda morte. A segunda morte, irmãos. É o tormento, é o choro, é a angústia. E muitos não conseguem perceber isso. Por isso que eu estou aqui falando disso para vocês. Porque se vocês se baseiam naquilo que as pessoas estão dizendo, mas quem sabe vocês nunca pararam para pensar no que é isso. Vocês nunca pararam para ouvir as palavras daquele que é fiel e verdadeiro, Jesus. Vocês quem sabe, nunca pararam para meditar no que está escrito. Porque o próprio Jesus falava mais do inferno do que do céu, irmãos. Porque ele sabe o que é o inferno. Ele sabe o que é o lago de fogo. Ele sabe o que vai ser a tormenta naquele lugar. Mas o pior naquele lugar, irmãos, é você chamar a Deus e você não ser mais ouvido. Hoje você pode obedecer a Deus e Deus te atender, Deus te ouvir. Você pode ser íntimo de Deus. Mas naquele lugar, irmãos, naquele lugar, muitos não conseguem mais. Todos não conseguem mais. Agora chamar a atenção de Deus. Sabe por quê? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Isso aqui é a pior coisa que existe no lago de fogo, no inferno. Os dois têm essa mesma função. Tanto o lago de fogo como o inferno tem essa mesma função. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. Então ele está falando. Eles sofrerão uma pena, uma penalidade, uma consequência de destruição eterna, algo que é eterno, não tem mais fim. Vai viver ali toda a eternidade, queimando de dia e de noite. A separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Irmãos, a pior coisa que existe no inferno não são os demônios que torturam. Não são, irmãos, o fogo que quem sabe queima o homem de dia e de noite. Não é o bicho que nunca morre. A pior coisa que existe no inferno, irmãos, é a distância do homem de Deus. É você distante do poder e da glória de Deus.
É por isso que o inferno é o pior lugar que existe. O lago de fogo é o pior lugar. Os dois são horríveis. Os dois são os piores lugares para o homem, quem sabe, cair e habitar eternamente. Porque ali, irmãos, Deus, por mais que em tudo Deus se faça presente, Deus não pode atender mais ninguém que está ali. Mas Deus é Deus, irmãos. Por que Ele não pode atender? Porque Deus é justo. E Ele já deixou escrito que todos aqueles que caírem naquele lugar, eles serão destruídos. Eles cairão em uma plena destruição. Mas por que Ele fala destruição? Porque o fogo vai consumir aquela pessoa, mas ela vai regenerar de novo. Ela vai viver ali eternamente em destruição. Ela vai ser destruída dia após dia e vai renascer de novo, eternamente. O fogo consome, o bicho não morre, os demônios torturam. E depois todos ainda vão ser lançados no lago de fogo. Irmãos, eu tive algumas experiências com esses lugares. Experiências minhas, os quais, pela sua misericórdia, a misericórdia de Deus, Ele pôde me conceder. E eu pude ver, irmãos, o quão é terrível aquele lugar. Porque eu vi um amigo meu clamar e ele não poder sair de lá. Eu vi ele pedir socorro e ele não poder sair de lá. Eu já contei isso aqui já para os irmãos. Eu vi ele segurando o grito, o desespero dele quando ele me viu. Porque ele me viu lá. Deus permitiu ele me ver, irmãos. Ele me vê. E parece que ele queria falar algo para mim. Algo para mim. Ele queria falar algo para mim. Mas ele segurava a boca dele. Porque quem sabe a dor era terrível. Então não é um lugar, irmãos, onde vocês vão ficar brincando. E o diabo, ele tem entrado na mente de muitas pessoas, tirando a consciência delas desse lugar. Que consciência é essa? Se você tiver uma vida no pecado, você vai habitar lá. Se você tiver uma vida longe da presença de Deus, você vai habitar lá. Se você não guardar o corpo, a alma, o espírito, você vai habitar lá. E muitos estão morrendo. Estão pensando os familiares que está sendo um anjinho do céu. Mas quem sabe morreram no deleite de pecado, estão habitando no inferno. Longe da presença e da majestade do poder de Deus. A pior coisa que existe naquele lugar, irmãos, a pior coisa que existe no inferno é a distância do homem de Deus. É quando a sua consciência naquele lugar ela vai estar ativa. E você vai lembrar, irmão. Você vai lembrar, minha irmã. Você vai lembrar daquilo que você fez. Você, irmão, vai lembrar de tudo aquilo que você fez. Você vai lembrar das vezes que você podia ter feito correto e você não fez. Você vai lembrar das vezes que você podia ter feito melhor para Deus e você não fez. Por isso eu estou aqui nessa manhã, irmãos, para alertar vocês desse lugar. Porque eu vi muitos testemunhos, irmãos. Essas pessoas dão testemunho, mas elas mesmas não obedecem ao Evangelho de Cristo. Eles dizem que foi ao céu, que foi ao inferno. Eles dizem que isso, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Mas a maior revelação que vocês poderiam receber, ela está na palavra de Deus, e eu estou lendo ela agora para vocês. Jesus já deixou escrito que é aquele lugar. Mas muitos precisam ver para crer, não é? Muitos precisam, parece que apalpar para acreditar. Muitos precisam. Eu nunca pedi para Deus para mim ir lá, irmãos. Tem muitas pessoas que ficam pedindo para Deus. Deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo. Deixa eu ir para o céu, deixa eu ir para o inferno, deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo. Mas a realidade é uma só, irmãos. Para aquele que tem fé, ele não precisa ver para crer. Se Jesus falou, está falado, existe esse lugar. Eu vi, irmãos. O fogo encobre o homem a uma altura assim. Lá no inferno, o fogo encobre o homem mais alto que ele. O homem tenta pular, mas não consegue. Parece que algo puxa ele. Ele tenta correr, mas ele não consegue. Porque aquilo é uma prisão de almas. O fogo consome, a pele é como se fosse uma carne colocada no fogo. Ela queima a todo momento e ela vai sendo restituída a todo momento. É uma destruição eterna. É uma destruição eterna. É um lugar de muita dor e de muito sofrimento, irmãos.
o qual aquele que cai lá nunca mais ele sai de lá. Por isso que tudo neste mundo é vaidade, meus irmãos. Existe aquilo que é necessário, mas existe aquilo que é vaidade. Existem as coisas que são necessárias, mas aquilo que é vaidade. E tudo quanto é vaidade, irmãos, tudo quanto o homem faz pela cobiça dos olhos, pela soberba da vida, pela ganância dessa terra, por tudo aquilo que esse mundo oferece, ele perde a sua própria vida e é lançado naquele lugar. Por isso que Jesus ele falava aos seus discípulos: vocês não podem vigiar comigo uma hora. Vocês não podem vigiar comigo uma hora. Jesus sabia, irmãos, aquilo que ia acontecer com ele. Jesus sabia que ele tinha que vencer, porque senão nós não conseguiríamos ser livres daquele lugar. O amor de Deus, irmãos, foi livrar nós de uma condenação eterna, de algo que é eterno, e o qual nunca, irmãos, teria fim. O qual nunca teria fim. A maior revelação que você precisa está aqui. Por isso, irmãos, que muitos padecem por falta de conhecimento, porque não vêm buscar. Porque não vêm querer compreender as coisas do alto céu. Olha o que diz no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Olha o que diz. Olha o que diz. Mas os covardes... Segura aí, sabe o que é uma pessoa covarde? Sabe o que é uma pessoa covarde? É a mesma coisa de uma pessoa tímida. Uma pessoa tímida, ela é covarde. Um homem tímido, ele é covarde. Ele sempre foge daquilo que o pressiona. São pessoas que são covardes. Sabe o que é uma pessoa incrédula? É aquela que ela só precisa ver para crer. Sabe o que é uma pessoa que ela é incrédula? Uma pessoa incrédula é igual, quem sabe, muitos daqueles que precisavam ver os milagres para acreditar. Marta e Maria, quem sabe, eles tinham uma incredulidade dentro do coração deles. Mas Jesus quebrou aquela incredulidade quando Lázaro saiu para fora daquele sepulcro, mostrando que a vida e a ressurreição estavam nas mãos dele. E não era naquele último dia, era a hora que ele quisesse. A vida e a ressurreição é o próprio Jesus Cristo. Então, Jesus, ele quebra toda a incredulidade. Muitos são os incrédulos. Os depravados. Sabe o que é uma pessoa que deprava? Você já viu por muitas das vezes quando passa, quem sabe, alguém falando, depravaram tal lugar. Sabe o que é depravar? Destruir. São aqueles irmãos que destroem o evangelho, aqueles que destroem almas, vidas. São pessoas que são depravadas. Todas as pessoas que depravam são pessoas que destroem algo. Os assassinos, aquele que foi lá, matou, tem prazer na morte de alguém. Os que cometem imoralidade sexual, aquele que cai numa prostituição, numa masturbação, no segundo casamento. Todos esses são imorais sexuais. Os que praticam feitiçaria. Ah, aquele homem que está lá na Umbanda, está lá na Quimbanda, no Candomblé, na feitiçaria, no ocultismo. Está tudo certo? Não, não está tudo certo. Olha o que vai acontecer com eles. Os idólatras, todos aqueles que dizem: ah, Maria, vai o presidente tal, o jogador tal, a pessoa tal. A idolatria deste século é terrível. E todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Este lugar, irmãos, é para aqueles que não agradam a Deus. É para aqueles que não procuraram ter uma vida na presença de Deus. Ah, pastor, mas eu estou sendo covarde. Então você muda. Muda enquanto você tem tempo, porque você tem uma oportunidade que muitos que estão queimando agora lá no inferno querem ter essa oportunidade. E depois que eles saírem do inferno, irmãos, eles vão ser lançados no lago de fogo. Deus vai pegar eles e tirar de um lugar horrível, terrível. Vai pegar ali. Vai lançar dentro do lago de fogo, lugar pior ainda. Por quê, irmãos? Porque essa é a justiça de Deus. Deus, ele é justo, Deus, ele é santo. E quem é o homem para dizer para Deus por que Deus faz isso?
Sabe por que Deus faz isso? Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus não quer pessoas falsas do lado dele. Deus não quer mais pessoas ou seres como o diabo, que tentam persuadir, enganar aqueles que são verdadeiros com ele. É como se eu chegasse na tua casa, minha irmã, e eu quisesse fazer o que eu quero. Com Deus não é assim. Com Deus, irmãos, você fala da graça, da presença de Deus. Com Deus você fala das majestades de Deus, daquilo que Deus é santo, puro, e você vive isso na sua própria vida. O poder e a glória de Deus se aperfeiçoam em você. E é isso que muitas pessoas não entendem. É isso que muitos não entendem. Você acha, irmãos, que todos aqueles que dão testemunho, eles estão falando a verdade? Quantas vezes eu vi testemunhos e eu fui na Bíblia e eu achava coisas a qual a Bíblia dizia que estava incorreta e que eles falavam que estavam vendo. Engano, mentira. O engano e a mentira, irmãos, entra no coração de muitos. Entra no coração de muitos. Por isso que eu vigio com isso. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 22. Abre aí, minha irmã, tua Bíblia. Pega a tua Bíblia, meu irmão. Mateus capítulo 5, versículo 22. Abre lá. Abre lá, olha o que diz a palavra do Senhor. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá, como se fosse um xingamento, o dizer louco, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo eterno. Você tem uma contenda com teu irmão. Peraí, você tem uma contenda com a tua mãe, com o teu pai. Peraí, você tem algo que não está certo. Vai e se humilhe, ainda que você esteja correto. Porque Deus, Ele sonda a mente e o coração dos homens. Vai lá e fala, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Perdoa. Aprende, irmãos, a ser como Cristo. Humilde, manso de coração. Aprende a ser como Cristo. Se entregar por muitas das vezes aqueles que, quem sabe, era contra a justiça de Deus. Você acha que Jesus ele se entregou por todos? Sim, não é? Mas você acha que Jesus não se entregou por aqueles fariseus também? Por aqueles mestres da lei? Para que, quem sabe, algum deles pudesse ouvir o evangelho através das suas testemunhas, seus discípulos, e eles se arrepender? E serem livrados do fogo do inferno? Então você tem algo contra o teu irmão, vai arguir com ele. Vai ter com ele para que você não seja lançado no inferno. Você tem alguém que você tem que pedir perdão, vai pedir perdão. Para que você não seja lançado no abismo. Porque muitos querem buscar as revelações, não é? São entupidos de várias coisas. São entupidos de vários arrebatamentos. Mas da palavra de Deus ninguém quer. Olha aí, ó. Será que aquele arrebatamento revelou para você que se você tiver algo contra alguém, uma discórdia, uma contenda, e você pelo menos fazer o esforço de ir lá pedir perdão, ainda que ele não te ouça, não queira saber de você, mas pelo menos você foi lá. Você acha que vai acontecer o quê? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O lago de fogo, irmãos. Inferno. Por isso que o caminho é mais sério que vocês imaginam. O caminho é mais estreito ainda. Parece que o homem quer viver num quadradinho, irmãos. E acha que esse quadradinho tá bom. Sendo que o mundo espiritual, ele é infinito. É um mundo infinito. Porque lá Deus faz tudo o que Ele quer. Aqui Deus faz tudo o que Ele quer. Debaixo da terra Deus faz tudo o que Ele quer. Mas sabe o que acontece? Deus é tão justo. Ele tem uma justiça que Ele segue. Ele não foge dela. Sabe por que Deus permitiu com que Cristo fosse entregue nas mãos de pecadores? Porque desde o princípio Ele disse, haverá um
justiça, irmão. Então não pense que Deus vai te poupar porque o seu rostinho é bonito, porque quem sabe você fala bem, porque quem sabe você vai na igreja, porque quem sabe você ora 10 horas, 20 horas. Você acha que por isso você vai entrar no reino dos céus? O reino dos céus, irmãos, é uma virtude que vem de Deus. E por que ela vem de Deus? Porque uma vez que Deus habita sobre o homem se torna como Deus. Os filhos de Deus são como o quê? Deus. O homem se torna como filho de Deus. Ele é o quê? Deus. Então entenda bem. Todos aqueles que vão ser chamados filhos de Deus habitarão com Deus. Por que vocês buscam tanto arrebatamento? Quantos de vocês buscam tanto arrebatamento e muitas das vezes é tão mentiroso? Eu queria tanto que vocês conhecessem o que está escrito, mas muitas vezes vocês leem e vocês falam, opa, está errado. Está errado porque a Bíblia não diz isso aqui. Eu queria tanto que vocês compreendessem, para que quando vocês lessem, vocês olhassem e vocês dissessem, não, está errado, porque a Bíblia não diz isso aqui. Eu queria tanto que vocês, irmãos, de vocês fosse assim, eu vou analisar nas Escrituras. Eu vou ver se é isso mesmo. Mas muitos não fazem isso. Muitos não fazem isso. Não fazem. Mateus capítulo 10. Aleluia. Mateus capítulo 10, versículo 28. Olha as revelações do inferno. Olha as revelações daquilo que lança o homem no inferno. Olha as revelações agora. Olha aqui, presta atenção. Mateus capítulo 10, versículo 28. Você quer revelação? Vou trazer do próprio Deus para vocês agora. Não tenha medo dos que matam o corpo. Aleluia. Mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo. O inferno. Quem você vai temer? Você teme o homem que vem com uma pistola na mão? Você teme aqueles que vêm contra você? Você teme, quem sabe, os demônios, o inferno? Quem você teme? Teme a Deus. Sabe por que você tem que temer a Deus? É esse Deus aqui que vocês têm que conhecer. Um Deus que ele é amor, irmãos. Ele é amor, ele é justo, ele é maravilhoso, ele é santo. Mas é um Deus, irmãos, ele vai lançar muitos no inferno. Ah, pastor, mas eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Então perde o teu medo e começa a temer a Deus. Teme a Deus, irmãos, teme ao Senhor. Por que você tem que temer a Deus? Porque ele vai lançar muitos no inferno. Ele vai lançar muitos no inferno. É o Deus que quem sabe você não conhece, porque você só quer o Deus que te abençoa. Você só quer o Deus que passa a mão na tua cabeça e, oh, que bênção. Mas e o Deus que faz isso? Este é o Deus verdadeiro. Este é o Senhor verdadeiro. Que entregou o Filho dele para que tudo aquilo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas é o Deus que também instituiu um varão, que é o seu Filho, chamado Jesus Cristo, o qual trará juízo e justiça sobre essa terra. Um dia Jesus, irmãos, ele veio para ser agora como ovelha, entregue, em um sacrifício por mim e por você. Mas vai haver um dia que ele vai vir como um leão, irmãos. Não vai poupar ninguém. Será que o Jesus que vocês pensam que é só amor? A Bíblia diz que ele é fogo consumidor. E a Bíblia diz que ele vai dizer para muitos, maldito. Imagine você olhando para Jesus, olhos como chama de fogo, cabelo branco como a lã neve, no seu peito um cinturão de ouro, na sua boca uma espada de 2 gumes, seus pés como latão reluzente, as suas vestes salpicadas de sangue, branca, de linho finíssimo. O Jesus que tanto você, quem sabe, buscou, mas não obedeceu. Ele olhar para você e dizer, maldito. Olhar para você, minha irmã, e dizer, maldita. Aparta-te de mim para o fogo do inferno, porque eu não te conheço. Eu não sei quem é você. Você praticou a iniquidade. E agora, meu irmão? E agora? E agora?
Acorda, igreja, pois o inferno não é um lugar que você brinca. É um lugar que você chora, que você sofre. É um lugar aonde, irmãos, o sofrimento não cessa. Não cessa. Pede perdão pelos seus pecados, corrige a sua vida, porque se você cair naquele lugar, é um sofrimento eterno, não tem mais como sair. Não vai adiantar você ficar assistindo os vídeos do pastor que você, quem sabe, você ama e você segue. Não vai adiantar mais você falar daquele pastor, aquele pastor é homem de Deus. Não vai adiantar mais, acabou, a oportunidade acabou. O pastor, nem as orações do pastor vai poder alcançar você lá mais. Então acorda, meus irmãos. É um dia para vocês despertar. Se o diabo trouxe uma cegueira nos teus olhos, ela tem que sair. Começa a temer a Deus, irmãos. E temer não quer dizer que você vai ter medo de Deus, é respeito. Vai passar um troco lá no seu serviço? Vai passar um troco agora corretamente. Não vai bolsar um tanto, não. Vai fazer algo que é errado, você pensa, Deus não se agrada disso, eu não vou fazer. Você vai começar agora a andar na justiça de Deus porque o amor de Deus vai te constranger. Irmão, entenda o que eu vou falar aqui agora. Deus não precisa dos homens. Se não existisse nenhum homem, Deus continua sendo Deus. Mas a misericórdia de Deus veio para conosco para nos salvar. Porque sobre todo homem nascido de mulher existe uma condenação, existe uma maldição. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Acorda, meu irmão. Acorda, minha irmã. Porque o caminho é mais estreito do que você imagina. É mais apertado do que você imagina. Ah, pastor, mas eu faço tudo certo. Você já foi pedir perdão já? Para aquele que, quem sabe, não fala com você? Eu tive uma experiência com isso. Eu fui na frente da casa de um pastor. Esse pastor não fala comigo. Ele não fala comigo. Não me responde, não fala nada comigo. Um dia eu saí de Curitiba, eu saí de Curitiba, eu falei, eu vou lá. Tava morando em Curitiba, eu falei, eu vou lá e vou bater na porta da casa dele e eu vou reconciliar com ele. Eu saí e fui lá. Não me receberam. Não abriram a porta para mim. Não me aceitaram. Quando eu saí, Jesus falou comigo. Jesus falou comigo. Quem vos acusa? Quem vos acusa? Eu olhei para o lado, tinha minha esposa, meus filhos. Quem pode me acusar? Porque eu fiz aquilo que eu deveria ter feito. Jesus olhou para mim e falou, nem eu te acuso. Vai em paz, eu te perdoo. Peguei o carro e vai em paz porque eu te perdoo. Louvado seja Deus. Vai em paz. Sair em paz. Mas e se eu não tivesse feito isso? Hã? E se eu não tivesse feito isso, meus irmãos? E se eu não tivesse feito isso? Como estaria minha consciência? Hã? Hoje, graças a Deus, a minha consciência está limpa. Está tranquila porque eu fiz aquilo que muitos, quem sabe, hoje não querem fazer. Pedir o perdão, se reconciliar, fazer as pazes. Eu fiz aquilo que muitos não queriam fazer. Por isso, igreja de Cristo Jesus, eu temo muitas coisas, mas de todas as coisas que eu temo, primeiramente eu temo a Deus. Porque todos os dias, irmãos, algo fala dentro da minha mente, dentro do meu coração. Você precisa melhorar mais. Você precisa, isso todos os dias. Não sei se isso aí acontece com algum de vocês, mas todos os dias parece que algo me cobra. Mais e mais e mais e mais. Mas eu sei que vai chegar um dia. E quem sabe eu vou olhar para o espelho e eu sei que eu vou estar perfeito diante de Deus. Eu creio nesse dia. Eu creio nesse dia. Por isso aprende, irmãos, uma coisa. Você pode viver obedecendo e guardando todos os mandamentos igual aquele jovem rico. Mas quem sabe dentro do teu coração pode estar escondido algo que só Deus pode te libertar.
Quem sabe você pode estar igual aquele jovem rico, obedecendo os mandamentos de Deus desde o dia que nasceu. Desde o dia que nasceu, você pode estar obedecendo aos mandamentos de Jesus Cristo. Mas você pode ser avarento. Você pode ser avarento. E agora, meu irmão? Hã? E agora, meu irmão? Será que não tem algo dentro do teu coração que está te levando para o inferno? Você guarda o mandamento, você obedece, mas será que não tem algo aí dentro que está indo contra a vontade de Deus? Ei, meu irmão! Ei, irmão! Ei, minha irmã! Será que não tem algo dentro de você? Você pode... Eu obedeço desde a minha infância, pastor. Hã? Ei, meus irmãos. Sendo que a maior revelação que tem é essa. A maior revelação que tem é essa, para a gente compreender. A palavra de Deus. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Aleluia. 2 Pedro. Aleluia. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Aleluia. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Olha para vocês entenderem como é sério a vida espiritual. Um homem acabou de entrar aqui na live, ele não sabe o que eu estou pregando. Ele não entrou, ele acabou de entrar agora. E ele leu o texto lá, e ele tá agora falando algo ali. Como se eu estivesse trazendo agora um arrebatamento. Eu vi uma live de uma irmã, ela foi até o inferno. E eu falei, será que é verdade? Então agora nós vamos ver na palavra de Deus. Então, irmão, cuidado. O conselho que eu dou para você, o amor pela tua alma. Cuidado com o que você fala antes de você conhecer. Cuidado. O conselho que eu dou para você, amado irmão. Cuidado. Porque às vezes a tua palavra, você nem sabe o que eu estou falando desde o começo da live. E já está me falando palavras o qual, quem sabe, você nem sabe o que você está dizendo. Cuidado. A vigilância e a oração, elas têm que caminhar junto. Mas primeiro vem a vigilância. Olha lá do começo da live o que eu falei. Vai lá do começo da live. Vai lá atrás. Vai lá, medita lá. Aí você vai ver. Bem? Não tenho nada contra você não, Carlos. Pode ficar em paz. Eu estou orientando você para que eu não vou te julgar. Mas eu conheço um que julga. É Deus. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Abre lá, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Vamos na Bíblia, na palavra. Aleluia. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Louvado seja o Espírito de Deus. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Olha lá. Presta muita atenção. Pois Deus não poupou os anjos. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Presta atenção. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. A Bíblia diz, irmãos, que tem muitos anjos que vão ser soltos nos últimos dias. No livro de Apocalipse fala sobre isso. Mas existem muitos anjos, eles são principados, eles estão presos no inferno. E esses anjos que estão presos no inferno, esses anjos que estão presos lá, Deus não poupou eles.
Quem sabe quando eles seriam lançados, presos lá, eles pediram perdão. Quem sabe eles falaram, por favor, nos perdoa. Nós não vamos fazer mais isso, nos perdoa. Como muitos crentes de hoje em dia fazem. Por favor, nos perdoa. Por favor, nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa. E chega um dia que acaba o perdão. Acabou, chegou o fim. É a hora do julgamento, é a hora do juízo. Então Deus, amados irmãos, Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é poderoso, irmãos. Presta muita atenção. Deus, Ele é poderoso para perdoar. Mas o porquê Deus não perdoou esses anjos? Por que não houve um perdão para com esses anjos? Por quê? Sabe por que não houve? Porque eles já estavam morando nos céus. Porque eles já estavam morando, irmãos, nos céus. Os anjos já estavam morando no céu. Então, automaticamente, quando houve, irmãos, quando houve agora aquela luta no céu, aquela batalha, automaticamente, amada igreja, automaticamente aconteceu algo. A condenação deles foi decretada. Acabou a condenação. Foi decretada. E esta condenação, meus irmãos, esta condenação é algo muito sério. É algo muito, muito sério. É algo muito sério. Em nome de Jesus. Por isso vocês precisam entender que os anjos do Senhor, os anjos de Deus, eles foram condenados. E os homens também serão condenados. Muitos serão condenados. Muitos serão condenados. Por que serão condenados? Porque não obedecem à palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então, se Deus não poupou os anjos, irmãos, se Deus não poupou os anjos, se Deus não poupou, quem dirá, irmãos, aqueles que praticam a iniquidade? Quem dirá aqueles que não praticam a justiça? Quem dirá? Aleluia. Quem dirá? Louvado seja Deus. Quem dirá? Então acorda, meu irmão. Acorda, minha irmã, para aquilo que há de vir. Desperta, irmão, para aquilo que há de vir, porque virá. Não tardará. Deus, ele vai julgar muito. Abre no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 43 ao 48. Marcos, capítulo 9. Aleluia. Capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Aleluia, Jesus. Versículo 43 ao 48. Aleluia. Marcos, capítulo 9. 43 ao 48. Aleluia. Abriram? Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos ouvir ler a palavra do Senhor. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado. Olha só como que é sério. Se a sua mão o fizer tropeçar, se a sua mão te fizer pecar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme nunca morre, e o fogo nunca se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Igreja, ouve bem o que eu vou falar para você. Escuta bem o que eu vou falar para vocês, porque isso aqui é muito sério. Jesus chega ao ponto de dizer: se de algo está te fazendo tropeçar, corta, lança fora. Para a pessoa chegar a um ponto de falar isso, é porque o lugar é horrível. O lugar é terrível. O fogo é terrível. O inferno é terrível. E este lugar, irmãos,
Jesus começa a dizer: teu pé te faz tropeçar, corta ele. Tua mão está te fazendo tropeçar, corta ela. Teus olhos estão te fazendo tropeçar, tira eles. Mas existe um jeito de você arrancar. Mas ele está dizendo, irmãos, referente a um lugar horrível e terrível chamado inferno. Então, irmãos, entenda. Entenda, irmãos, isso aqui, que eu vou explicar para vocês isso mesmo, irmã Maria José. Está falando de cortar, não é? Existe um jeito ou que você faça que esses membros sejam mortificados na lei do pecado. É por meio de Cristo Jesus. Só que Jesus estava falando de algo tão horrível, tão terrível. Algo tão horrível, tão terrível. Que ele começa a se assemelhar a um homem que tem a mão, mas a mão dele está fazendo ele tropeçar. Ele vai arrancar ela fora. Agora você vai falar para tua mão, você não vai mais fazer isso. Chega. Ah, o meu pé está fazendo tropeçar, eu vou arrancar ele fora. Ele começa a chegar ao ponto de dizer para arrancar fora. Mas ele está falando no sentido espiritual, irmãos. Como que você arranca algo que está na tua mão? Precisa tirar. E como que você faz a tua mão parar de fazer algo que, quem sabe, você não quer que ela faça? Você precisa reter ela. E como que você faz isso? Através de Jesus Cristo. Quando a lei do pecado que habita no seu corpo ela é quebrada. Que lei é essa? São os movimentos, o olhar. Você agora começa a vigiar o teu corpo. Automaticamente você está arrancando as trevas dessas partes desse corpo. Sua mão está te fazendo pecar? Opa, tem que arrancar as trevas daqui. Essa lei do pecado não pode ficar aqui. Eu tenho que tirar ela daqui. Ela não pode ficar na palma da minha mão. Eu tenho que cortar isso aqui fora. Eu tenho que arrancar fora esse mal. Isso vem através do quê? Da renúncia, da obediência, da vigilância. É por isso que muitas pessoas, quando leem, pensam assim que Jesus está falando, não, pega o facão e corta fora. Ah, o seu olho, e a mão lá dentro e arranca fora e taca fora. Ele está dizendo de algo, um lugar tão terrível. E disse, irmão, é melhor você fazer isso do que você cair lá. Tá entendendo? Mas existe um jeito que ele está falando no sentido espiritual. Aleluia. Então presta muita atenção. Está falando no sentido espiritual. Mortificar o corpo. Mortificar o corpo. Mortificar ele nos desejos dele. Mortificar ele nas suas cobiças, nos seus desejos. Para que você não seja lançado naquele lugar de fogo, tormento. Por isso eu digo para vocês, irmãos, despertem. Luta para não ter uma vida de qualquer forma na presença de Deus. Com Deus, irmãos, você não pode brincar. Com Deus você não pode brincar. Deus, irmãos, não pode brincar, irmãos. Que é muito sério. É muito sério. Os demônios estão lá para torturar. O inferno já é horrível, mas está cheio de demônio para torturar. O inferno já é um lugar horrível. E ainda está cheio de demônio ainda para torturar. E depois ainda o homem vai ser mergulhado num lago de fogo, ou ele vai ficar afundado. Ele não vai conseguir ficar afogado. Então aprende, irmãos. Aleluia, com as palavras de Cristo. Aleluia. Ouve bem, irmãos. Começa agora a obedecer o que está escrito. O apóstolo Paulo falou para vocês não se basear em visões. Se baseia naquilo que está escrito na palavra de Deus, irmão. Se baseia nisso. Os dons de Deus é real? É real. São reais. Mas não se baseiam, irmãos, em tudo aquilo que os outros falam, mas busca nas escrituras saber que o que estão falando é verdade ou não. Dias atrás um irmão falou para mim, uma mulher falou assim que Deus não ia levantar mais homens, agora ia começar a levantar mulheres como pastoras, como linha de frente, porque os homens eram covardes. Eu fui buscar nas escrituras. Não fala nada disso não. No contrário, diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido. A mulher, ela não deve ensinar. Por quê? A mulher deve aprender em silêncio, sendo submissa ao seu marido. Ah, mas quem escreveu isso? Jesus mandou. O apóstolo Paulo escreveu. Então como que eu vou olhar e vou falar, ah, aquela pastora lá é de Deus. Como que eu vou olhar e vou dizer, aquela mulher que vive ensinando lá,
querendo ser pastor, ela é de Deus. Como que eu vou dizer isso? Sendo que a Bíblia não fala isso. Ela está sendo filha do diabo, filha de Satanás. Porque ela está trazendo agora uma heresia e as pessoas estão sendo contaminadas. E quantas mulheres vão ser contaminadas por aquilo? Quantas pessoas vão ser contaminadas por aquilo? Porque na Bíblia não diz isso, irmãos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Você acha que você herda o reino de Deus com um sorriso no rosto, se alegrando, você herda o reino de Deus com muito sofrimento, irmãos. Não é fazendo a sua vontade, mas é fazendo a vontade de Deus. Que honra para uma mulher é ela obedecer ao Evangelho de Cristo. Que honra para um homem é obedecer ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas as pessoas querem passar até por cima de Cristo. Por isso que esse lugar aqui, ó, espera por essas pessoas. Sabe por quê? Porque eles não estão renovando o seu entendimento para as coisas de Deus. Porque elas não querem, porque muitos, quem sabe, não querem renovar o seu entendimento para obedecer ao Evangelho de Cristo. Exatamente o que a irmã Mônica ensinou. As mulheres podem evangelizar e orientar as mais novas. Exatamente. 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 Então é algo muito sério, irmãos. É algo muito sério. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer assim: você é profeta, você é espiritual, reconheça isso aqui como um mandamento de Deus. Ah, pastor, eu amo a Deus, mas como que você ama e você não guarda os mandamentos de Deus? As mulheres, elas podem ensinar como? Hã? Como que as mulheres, elas podem ensinar? As mais novas. Ensinar o quê? O que o apóstolo Paulo fala que elas devem ensinar? Ei, meus irmãos? O que o apóstolo Paulo diz que elas podem ensinar? Não é o apóstolo Paulo que está dizendo: eu vou ir contra o apóstolo Paulo para obedecer esses pastores? Desculpa eu falar isso, irmãos. Eu vou contra o que está escrito para obedecer esses pastores que pegam e distorcem toda a palavra? Para obedecer o que essas mulheres dizem, que elas distorcem todo o evangelho? Eu não vou fazer isso, eu vou o que está escrito. Eu li, eu busquei. Por conta das vezes, irmãos, quando eu li, eu falava: não, mas não é possível. Por que a mulher não pode fazer isso aqui? Por que não? Eu não estou entendendo. Eu comecei a meditar. Não, cheguei a mulher, irmãos, ela pode ensinar as mais novas como, irmãos, serem submissas aos seus maridos. Está escrito: as mulheres devem ensinar as mais novas como a serem submissas aos seus maridos. Ah, pastor, você está errado. Isso aí é na época de Paulo. Livro de Pedro está escrito a mesma coisa. Livro de Timóteo está escrito a mesma coisa. O apóstolo Pedro falou a mesma coisa. Timóteo falou sobre a mesma coisa. Paulo falou sobre a mesma coisa. Tito falou sobre a mesma coisa. Todos eles falaram sobre a mesma coisa. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Eva caiu em transgressão. E caindo em transgressão, o que acontece? Automaticamente tem algo no mundo espiritual que acontece. A mulher caiu em transgressão. Por quê? Ela é a parte mais frágil. Tem coisas, irmãos, que a mulher não suporta aquilo que o homem suporta. A realidade é essa. E tem mulheres que são tão mulheres de Deus que às vezes tem um marido. Desculpa falar isso aqui. Às vezes tem um marido dentro de casa. Às vezes tem um marido dentro de casa e não é servo de Deus, que ela suporta as coisas muito mais do que ele. Por quê? Porque Deus fortalece ela. Mas mesmo assim, muitas vezes ela tendo mais força de oração, de buscar, mesmo assim, ela ama a Deus porque ela guarda os mandamentos de Deus. Ela é submissa ao seu marido. Tá entendendo, meus irmãos? Mas seu marido pode ser uma pessoa ruim. Pode ser uma pessoa ignorante. Pode ser uma pessoa terrível. Mas ama ele. Quando você amar ele, como Jesus mandou você amar, segundo o que está escrito na palavra, você, irmã, vai agradar Jesus. Jesus vai olhar para você. Jesus vai olhar para você. Ah, pastor, mas quer dizer então que as mulheres não podem evangelizar na rua? Pode.
Com certeza pode. Com certeza pode. Pega uns panfletos. Pega alguma mulher na rua, você pode falar do amor de Cristo para ela. Mas agora chegou no homem, evita. Por que que você vai evitar? Você vai dar para ele, ó, dá o evangelho para ele, dá o panfleto para ele e fala assim, ó, tá aqui, ó. Tá vendo essa palavra que eu tô te dando? É vida. Ela pode salvar a tua alma. Entrega na mão. Ele vai pegar na mão, ele vai ler se ele quiser. Pronto. Deus pode salvar ele através daquele momento. Ele pega aquele panfleto, o Espírito de Deus convence ele. Ele olha, fala, isso aqui que eu tô precisando. Ele vai falar, moça, onde fica essa igreja? Fala, ó, fica em tal lugar. Vai lá. Porque tem muitos homens lá para ajudar você. Tem muitos servos de Deus lá para ajudar você. Leva a tua esposa. Quero dar um abraço nela, eu quero ajudar ela. Quem quer fazer isso, né? O que eu falo para vocês é muito sério. Deus, ele deixou as coisas perfeitas, irmãos. É o homem que não quer obedecer. Deus deixou as coisas perfeitas. Aleluia. Pastor, meu marido congrega numa igreja sem doutrina. Eu devo congregar com ele? Chega para ele e pergunta assim. Chega para ele e pergunta assim. Vou dar uma estratégia espiritual para você, minha irmã. Vou dar uma estratégia espiritual para você. Pega o canal aqui, liga para ele. Fala para ele, ó, assiste esses estudos aqui. Depois você me diz o que você pensa, o que você acha. Você precisa usar de estratégia para ganhar. As mulheres precisam usar de estratégia para ganhar os seus maridos. Tá entendendo? Usa de estratégia, Deus dá estratégia. Fala para ele vir assistir o canal. Ele vai ouvir o que está escrito, vai ver os versículos. Deus vai operar na vida dele. Ah, pastor, mas ele não quer. Então agora você ora. Você ora. Às vezes está em casa, coloca para ouvir. Deixa somente ele ouvir. Ele vai ouvir, irmãos. Pode ter certeza que ele vai escutar. Vai ouvir o que eu estou falando. E a palavra de Deus vai entrar no coração deles. A palavra de Deus vai entrar no coração dele. A palavra de Deus vai penetrar. Então desperta, meus irmãos. O inferno vai estar assim. Muitas pessoas que não querem guardar os mandamentos. Guarda o que está escrito. Não quer agradar a sua carne. Tem muitas pessoas que querem fazer as coisas para agradar a sua própria carne para serem vistas. Mas quão bom e quão maravilhoso é aqueles que guardam o Evangelho de Cristo Jesus. Quão bom e quão maravilhoso é aqueles que guardam verdadeiramente o Evangelho de Cristo Jesus. Quantos, meus irmãos? É maravilhoso de ver uma pessoa que guarda o Evangelho. Irmãos, teve vezes que eu cheguei perto de senhoras de idade, guardava o Evangelho de Cristo, eu sentia a presença de Deus. Só de ela segurar assim na minha mão, assim, eu sentia a presença de Deus. Mas você via a humildade naquela senhora. Você via ali ó, a humildade nela. Ela não querer agradar. Aleluia, ela não querer agradar o seu próprio entendimento, o seu próprio coração. E agradar a Deus. Irmãos, tem um panfleto. Ele chama assim, ó, 2 caminhos. Tem um panfleto que chama 2 caminhos. Você quer ver um jeito de você evangelizar e não gastar muito? Você gasta uns R$50. Um panfleto que você compra, chama 2 caminhos. Vai lá, pesquisa lá no Mercado Livre, eles vendem lá. Acho que tá R$5, tanto com 100 panfletos. Aí, se caso vocês quiserem, isso aí vai de você. Manda fazer um carimbo. Porque essas pessoas que você entregar, se elas tiverem curiosidade, elas vão poder ouvir a palavra de Deus. Vai lá e manda fazer um carimbo. É assim que nós vamos fazer aqui agora. Vamos fazer um carimbo e vamos grampear atrás. O endereço da igreja, horário de culto. Por quê? Antigamente nós gastávamos com os panfletos R$250 com um panfleto personalizado. Via 2.500 panfletos, nós entregava assim, ó, rapidinho. E o que acontecia? Às vezes a gente voltava naquele bairro para evangelizar, às vezes a gente estava no chão. Tava até dó. Falei assim, não, eu não vou fazer mais esse panfleto. Que tem uma palavra concreta. Então a gente está usando aqueles 2 caminhos. Um panfleto muito bom para evangelizar. Tem a palavra de Deus. Vocês, irmãos, podem usar os 2 caminhos. Lá tem a palavra de Deus. Desse panfletinho, é só pesquisar. Entendeu? Os irmãos que são de São Paulo,
lá na Sé, a irmã tá falando, é baratinho, na Conde, né? É baratinho. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Uma boa pergunta, irmã Thelma. O que é ser profetisa? Tem essas mulheres na igreja? Tem sim. Mas a mulher, irmãos, ela é profetisa. Vou explicar pra você o que é profetizar e o que é ensinar, tá bom? Preste muita atenção aqui. Todo mundo tá prestando atenção? Fala eu. Quem quer saber o que é profetizar e ensinar? Rapidinho. Quem quer saber? O que é profetizar e o que é ensinar? Vou falar pra vocês agora. O irmão quer saber? Louvado seja Deus. Então vamos lá. O que é uma profecia? Profecia, irmãos, é algo futuro. É como uma revelação. Quando eu falo assim, ó, irmãos, Deus está repreendendo hoje um acidente. É uma profecia. Deus está repreendendo um acidente. Quando você chama aquela pessoa e fala assim, ó, irmão, você está com uma enfermidade assim, 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 dessa forma, dessa forma. Mas Jesus hoje, ele vai curar você, esse demônio vai cair por terra. E aquela profecia ali, Deus ele opera. Então isso é uma profecia. Só que a mulher ela tem que entender. As filhas de Felipe, elas eram profetisas. Mas a mulher ela tem que entender que existe um jeito dela profetizar. Primeiro, você acha mesmo que as filhas de Felipe, elas saíam profetizando? Não. Elas esperavam por seu pai. Pode ter certeza disso. Dentro da igreja, elas esperavam pelo seu pai. Com certeza, toda profecia que elas iam trazer, elas chamavam o seu pai. Quem sabe o pai falava, ó, a minha filha, ela tem uma profecia para trazer para igreja. E ali Deus operava. Então, diferente de profecia, é o ensinamento. O ensinamento é isso aqui que eu estou fazendo agora. Ensinar vocês é diferente. Então Deus, ele separou o homem para essa função de ensinamento. E a mulher, ele separou para ser o quê? A adjuntora, para estar do lado do homem. Para estar do lado do homem. Mas não para trazer o ensinamento. Irmã, você pode profetizar, você pode ter revelação, mas existe um jeito certo de você falar dentro da igreja. Existe um jeito certo. Não é de qualquer forma, não é chegar lá de qualquer jeito e querer impor ordem. Como eu vi uma mulher. Eu vi um vídeo de uma mulher, ela xingando. Ela saiu palavras de xingamento da boca dela. E ela desceu do altar. Ela estava em cima do altar. Pra você ver como que é errado, irmão. Ela desceu de cima do altar, os obreiros estavam tudo lá fora. O pastor mandou, colocou eles lá fora. Ninguém sabe o motivo porque o pastor colocou os obreiros lá fora. Aquela mulher falou bem assim. Mandou todo mundo entrar pra dentro. Passou por cima da autoridade do pastor e mandou todo mundo entrar pra dentro. Mandou os obreiros tudo entrar pra dentro. Mas o pastor colocou eles lá fora. Quem sabe pra abrir espaço nas cadeiras. Não sabe por que os obreiros estavam lá fora. Porque os obreiros já tem que vir pronto. Já tem que vir preparado. Aquela mulher mandou todo mundo entrar pra dentro. Passou por cima da autoridade do pastor. Repreendeu o pastor dizendo que os obreiros não podiam ficar lá fora. Tinha que ficar dentro da igreja. Irmãos. Por isso que eu falo pra vocês. Acorda a igreja de Cristo. Desperta. Olha lá, vai lá e lê. Tem um estudo aí, vai lá, assiste o estudo. Vão aprender. As pessoas estão indo pro inferno. Porque não querem obedecer. Porque preferem, irmãos, fazer segundo o seu querer, segundo a sua vontade, em vez de fazer segundo o coração. Ou a vontade de Deus, segundo a vontade do Espírito de Deus. Então desperta, meus irmãos. Estou aqui para destruir a alma de vocês. Estou aqui, meus irmãos, para que o Evangelho de Cristo seja pregado como ele é. Ele é. Não vou alterar, vou acrescentar. Ele é. Jesus deixou um grande tesouro para nós, a nossa. Eu não vou deixar, irmãos. Aleluia, eu não vou deixar muitos, sabe, pregar heresias para vocês, engano para vocês, eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Eu tenho que dizer para vocês a verdade. Que isso é o amor de Deus. Que a verdade de Cristo possa habitar no coração de vocês. Em nome de Jesus. Amém, amada igreja? Então temam, irmãos, a Deus. Guarda os mandamentos de Cristo. Porque o inferno é um lugar terrível. Não fica se baseando em arrebatamentos, não. Mas procura conhecer a Bíblia para que quando você vê um arrebatamento, você vai saber. Opa, esse aqui é verdadeiramente verdade. É verdade. Porque, ó, tudo que eu li tá batendo aqui, ó. Tudo que eu li tá batendo. Tá tudo certo. Em nome de Jesus. Então agora, tenho certeza, pela palavra de Deus, que esse arrebatamento foi verdadeiro, porque tá tudo escrito aqui.
Bem? Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, amada igreja? É maravilha do alto céu. Louvado seja o Deus maravilhoso, o Deus poderoso, o Deus santo, o Deus verdadeiro. Aleluia. Eu estou aqui, irmãos, não para agradar vocês, mas eu quero que vocês vão morar no céu. Bom? Lembra dessas palavras aqui, né? E como eu falei, muitos tentam até trazer ensinamentos, tentando combater isso qual nós pregamos. Mas pode até tentar. A verdade é uma só, não tem como lutar contra ela. O homem, ele se destrói sozinho. Não precisa fazer nada. Ele se destrói sozinho. Sozinho ele se destrói. Por que ele se destrói sozinho? Porque ele não quer guardar os mandamentos de Cristo. Quer fazer segundo o que ele acha, o que ele pensa. Entendeu? Então isso que é maravilhoso em nome do Senhor Jesus. É guardar a palavra de Deus e saber que você está correto com Deus. Bom? Louvado seja o Espírito Santo de Deus. Aleluia. É bênção do alto céus. Quem aqui entendeu esta palavra em nome do Senhor Jesus? Quem aqui compreendeu esta palavra em nome de Jesus Cristo? Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus? Somente aquele que tem glória vai dando glória. Aquele que tem aleluia vai dando aleluia. Porque maravilhoso é o Deus santo, eterno, justo e fiel. Lembra, meus irmãos, só existe dois caminhos para vocês: o céu ou o inferno. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Bem? Guarda os seus mandamentos em nome do Senhor Jesus. Teme Ele. Bem, meus irmãos? Aleluia, que presença maravilhosa. Vamos dando glória, glorificando e exaltando o nome do Senhor. É uma maravilha de aleluia. Fico muito feliz de poder essa manhã estar trazendo a palavra de Deus para os irmãos. Creio que Deus vai operar na vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Logo, logo, irmãos, eu vou estar fazendo a live ao vivo, oração ao vivo. Bom? Em nome do Senhor Jesus. Mas às 3 horas da manhã, quero convidar vocês, um convite para vocês, para nós estarmos orando junto. Em nome de Jesus. Quem aqui vai orar junto comigo nesta madrugada, às 3 horas da manhã? Aleluia. Quem vai orar junto comigo às 3 horas da manhã? Quem vai orar junto comigo às 3 horas da manhã? Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Que bênção, meus irmãos. Aleluia. Luta, meus irmãos, para vocês tentarem participar das orações, tá bom? Outra coisa, nas orações das 3 horas da manhã, eu tô apresentando o nome dos irmãos que estão lá no grupo. Então vocês, aleluia, que precisam de oração, entra pro grupo de oração. Todos os dias, quando eu entrar nas lives das 3 horas da manhã, em nome de Jesus, às 3 horas da manhã, o que eu vou fazer? Vou estar apresentando os irmãos que estão no grupo. Ontem, né, na hora da oração, eu separei alguns nomes, já fui apresentando, e fora os que estavam na live também. Eu já apresentei a Deus também. Bem? Então entenda bem, meus irmãos. Entenda bem. Participa do grupo de oração. Entra pro grupo de oração porque é necessário. Porque lá, o que vai acontecer? Lá vocês vão poder estar em comunhão com os irmãos. E fora isso também, eu estou orando pela vida de vocês que estão lá. Bom? Em nome do Senhor Jesus. Então entra pro grupo de oração, não sai. Ah, pastor, mas tem muita mensagem. Vai lá na internet, vai lá no YouTube, pesquisa assim, ó. Como colocar mensagem temporária no grupo. Como colocar mensagens temporárias no grupo para excluir. Quando, por exemplo, todo final de dia excluir as mensagens. Aí vai ser excluído. Entendeu? E não pesa o seu celular. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmão Cláudio, quero reconciliar com Jesus. Aleluia. Com Jesus, meu nome é Cláudio. Irmão Cláudio. Reconciliar com Jesus é algo maravilhoso. Sabe como que você vai fazer? Quando acabar essa live, você dobra o teu joelho, fecha os teus olhos e fala assim: Senhor, me perdoa por todos os meus pecados.
Me perdoa por tudo que eu fiz, por todas as coisas. Quando você fizer isso, você vai abandonar todo o pecado. Automaticamente, você vai estar reconciliado com Cristo Jesus. Ok? Então presta muita atenção. Presta muita atenção que eu vou dizer para vocês. Vocês vão lá, em nome de Jesus. Pega, vocês que querem reconciliar, dobra o teu joelho, apresenta a Deus, em nome de Jesus. Apresenta ao Senhor a sua vida, o perdão, pede perdão e abandona o pecado. Você vai ser reconciliado com Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amada igreja, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa manhã. Deus possa guardar vocês de todo mal. E a mão do Senhor possa estar estendida sobre a vida de vocês para fortalecer vocês. Todo conhecimento e toda graça. Creio que Jesus, o irmão está falando, está esperando nós de braços abertos. Eu creio que um dia, irmãos, nós vamos estar com Ele. E vencer este mundo terrível e tenebroso. Morar com Ele para sempre. O seu reino. Através do quê? Santificação, da obediência, por meio do seu Espírito. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Muitos querem o uso e o costume do mundo. E outros querem os usos e costumes. Quem aí fica com o uso e costume do céu? Aleluia. Dá um glória a Deus. Só para mim encerrar essa live. Quem aí fica com o uso e costume do céu? Hã? Tem o uso e costume do mundo, isso não tem nada a ver, isso não dá em nada, tem esse uso e costume. Tem o uso e costume do céu. Quem aí fica com o uso e costume do céu? Aleluia! Quem aí fica com o uso e o costume do céu? É bênção de Deus. Que Deus abençoe sempre a vida de vocês, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, Jesus, tá bom? Louvado seja Deus. Fica na paz do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe sempre a vida de vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Fica com Deus, igreja, em nome de Jesus.